a nossa reunião do grupo de pesquisa em governança, compliance e auditoria. É um prazer receber a Estela Curti aqui no nosso grupo. Acho que desde antes da pandemia a gente tenta organizar um evento, uma né, coisa, é verdade. E eu tenho certeza que esse não será o primeiro, não será o último evento, é o primeiro, mas não será o último. Tenho certeza que nós faremos outros, porque acho que a gente tem uma ligação, assim, né, que acho que extrapola as nossas, os nossos a gente tem um vínculo, né, que vai lá, que a gente se conheceu no primeiro, acho que, efetivamente no primeiro evento de governança, que foi quando a gente trouxe o presidente da CVM na URGS, e a partir daí começou um vínculo nosso que a gente nunca conseguiu organizar um evento, mas se Deus quiser esse vai ser o primeiro, e a partir daí nós faremos outros. Então, muito bom aquele evento, né? Estava bem quente, assim, né? O ar-condicionado do auditório não funcionou, mas foi um dos últimos eventos presenciais que a gente conseguiu fazer. E aí depois veio toda essa história de pandemia aí. Mas agora, se Deus quiser, retornaremos aí aos eventos presenciais, apesar que o nosso grupo ele vai manter essa questão do virtual, porque a maioria dos participantes não são de Porto Alegre. Então, assim, só para apresentar a Estela, eu já comentei com o pessoal do grupo algumas vezes que tem uma larga experiência em ESG, mesmo antes do ESG, né? Mas só para apresentar um mini currículo, ela é sócia da OG Consultoria em Sustentabilidade, não sei se é assim que fala mesmo, OG. É OG, tá. Especializada em padrões e frameworks internacionais, profissional que atua em todas as etapas que cercam as questões ESG, ESG, ou ASG, como queiram, né? Como estratégia, materialidade, consulta stakeholders, priorização de ODS e relatórios. Foi líder local do GRI para o Rio Grande do Sul em 2016. Em 2019, recebeu o certificado de profissional de sustentabilidade, concedido pela BRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, e Benchmarking Brasil. Entre os clientes estão empresas de capital aberto e fechado, de setores como tecnologia, fundos de investimento, mídia, agronegócio, papel e celulose, automotivo, energia e metal mecânico. Então, acho que uma das profissionais mais reconhecidas que a gente tem aqui nessa área, acho que a gente tem a honra de poder conversar com a Estela, porque é sempre uma preocupação que a gente conversa aqui no grupo, Estela, que é uma angústia da academia, né? Eu acho que essa questão do ESG, quando começou, a gente tem a mesma questão que o mercado comenta, que é a dificuldade de padrões, né, métricas únicas. A gente sabe que cada empresa, às vezes, estabelece as suas métricas específicas. A gente tem uma infinidade aí de frameworks. Hoje, talvez, a gente esteja caminhando para uma uniformização com o ISSB, mas eu vou deixar para tu comentar um pouquinho disso. Mas nós estamos na academia, que é no local para pensar, vamos dizer assim, né? Para botar a cabeça a funcionar. Mas a gente está no mesmo problema que as empresas, né? A gente talvez não apesar de todo os esforços que a academia tem feito, a gente ainda não chegou num local único, assim, de definição, de melhor caminho, e talvez não haja um único caminho para isso. Então, acho que a ideia da nossa conversa é tentar aproximar, vamos dizer assim, da realidade, daquilo que tu como profissional, enxerga como necessidade das empresas ou como realidade que as empresas estão
vivendo e apresentando de informações e, ao mesmo tempo, tendo dificuldades ali para gerar de relatórios. Enfim, né, a grande questão, né, o que é o ESG hoje? O que se vivencia de ESG hoje? Né? Então, eu passo a palavra para ti. Obrigada pelo convite, Letícia. É um prazer estar aqui. Fico super feliz de participar nessa área, na Faculdade de Ciências Econômicas, né, que a gente fez o evento que vocês fizeram, que eu só participei, foi fantástico, e tomara que a gente tenha outros presenciais, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que tem um valor enorme essa possibilidade da gente estar juntos de forma remota, né? Então, gente de todo o país, eu quero dizer para vocês que eu trabalho de forma remota desde 2016, bem antes da pandemia, e para mim foi assim muito bom quando todo mundo passou a trabalhar de forma remota, porque eu sempre digo assim, para a gente se manter atualizada, né? A gente que está no Sul, a gente tem pegar um avião aqui às 6 horas da manhã. Se com sorte, se tiver teto, tu chega no teu evento ainda de manhã, mas se não tu pega um avião aqui, vai chegar ao meio-dia, o evento já acabou. Então, são os nossos desafios de morar fora do eixo Rio-São Paulo. Mas, enfim, voltando para o tema, que eu acho que é muito importante, né? Onde é que nós estamos nesse ESG? Então, eu vou só falar um pouco da OG para você poder contar um pouco também da minha história, assim, eu acho que a minha sócia diz isso, né, que a gente é do tempo que não se falava ESG, que nem se falava em sustentabilidade, a gente também já ouviu cada coisa nesse caminho, então faz pelo menos, sei lá, desde 2000, a OG surgiu em 2004, e eu me juntei ao grupo no ano passado, então a gente juntou, a partir da pandemia, a gente juntou 3, uma em Santa Catarina, outra aqui em Porto Alegre, e a OG, que já existia em São Paulo. E, de certa forma, é um reflexo desse grande boom, tá, que está acontecendo. Então, as empresas estão demandando estratégia, posicionamento, relatório é só uma das coisas que as empresas estão buscando. E tem muita gente, se eu puder dizer assim, resumir rapidamente como é que está a situação das empresas hoje, eu diria que elas ainda estão muito perdidas, né? Hoje as empresas não sabem o que é ESG. E também não é obrigação que elas saibam, né? Porque vamos pensar assim, isso é uma jornada, isso é um caminhar, mas desde que a maldita carta do Larry Fink lá, né? O ESG, saiu todo mundo correndo e virou um rally, né? Virou o rally do ESG. E aí eu tenho uma amiga na Light que chegam para ela, imagina, ela faz o relatório da Light, é um relatório exaustivo, tem GRI, tem SASB, tem não sei o que, faz caderno de indicadores, é exaustivo. E aí chega alguém, só que o nome está relatório de sustentabilidade. Aí chega alguém assim, vocês não fazem relatório ESG? Então, imagina o desespero da pessoa que faz todo esse trabalho e aí chega alguém e pergunta isso. Então, acho que isso demonstra um pouco da falta de entendimento do que é o ESG, né? E para a gente, pessoas como eu, que já estou muito tempo nessa trajetória, a gente já mudou a chave faz muito tempo. E o que é mudar a chave? É tu começar a ver as coisas conectadas. Quando tu enxerga, quando tu não consegue mais enxergar as coisas conectadas, que o ambiental está junto com o social e que isso é o econômico. Então, nos meus relatórios, eu insisto em colocar o desempenho social dentro do capítulo de desempenho econômico. E as pessoas às vezes acham isso estranho. Mas essa é a realidade, né? É isso que é o ESG na prática, vamos dizer assim, no frigir dos ovos é o ESG. E porque assim, ó, e tem uma coisa muito importante, né? A gente já não fala mais, e a Europa, enfim, vocês da academia, de repente, estudam profundamente isso, tem até alguns detalhes, talvez, estudos que comentam isso também. Não se fala mais em dados financeiros ou não financeiros, né? Antes se falava em dados financeiros e não financeiros, depois pré-financeiros, né?
Na verdade, agora são dados, né? E o relatório é o relatório anual. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer dado financeiro, não financeiro hoje, vai ser o dado financeiro amanhã, por uma ação ou por uma omissão, né? E outra coisa importante, né, antes de entrar propriamente nos relatórios e nos modelos e toda essa história, é que eu acho que a gente, ao longo desses 10 anos, ou mais de 10 anos que eu já trabalho com isso, a gente sempre insistiu muito na questão de risco e oportunidade e risco. Por que fazer materialidade? Por que fazer estratégia? Por que fazer relatório de RI, se isso não é mandatório? Né? Ai, mas por que eu vou fazer? Sempre, olha, ouvi essa pergunta milhares de vezes. E por que eu vou fazer? Bom, agora tem uma noção clara de que tem que se fazer não mais por oportunidade de risco, mas para atrair o capital. O grande drive hoje é a atração desse capital, esse montante, esse volume de dinheiro de investimento que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, que tem para impulsionar a economia de baixo carbono. Né? Então, assim, o grande risco é o risco de transição, né? Que as empresas estão passando aí de... Aliás, outro dia eu pensei, quando eu estava me preparando, desculpa, gente, foi um dias bem confusos aqui, mas eu pensei, daqui a pouco eu vou lembrar de alguns exemplos de tecnologias que ficaram para trás. Mas, aqueles carrinhos, sabe aqueles carrinhos pequenos que eram só para 2 lugares, que na Europa funcionou bastante, e aí algumas pessoas trouxeram para o Brasil? Aquilo para mim é um exemplo bem claro do risco de transição, de uma tecnologia de transição. Na verdade, a sociedade sabe que precisa de um produto que não seja mais combustível fóssil, que seja econômico, né, que tem que acabar com o combustível fóssil, com a emissão de CO2, e aí no meio disso vai aparecer muita coisa. O carro elétrico é uma das saídas, mas como isso é caro, se cria várias coisas, né? Uma delas foi aquele carrinho. Só que aquele carro, na verdade, não é o que as pessoas querem, né? Acho que aí é um outro elemento, né? Não é o que as pessoas querem consumir, não é o que as pessoas querem usar. Então, o que as pessoas querem é chegar no carro elétrico. Então, eu estou usando essa analogia para mostrar o seguinte: a gente está naquele momento muito difícil para as empresas, muito difícil para as empresas que vão ter que fazer o seu capex, né? Pensando, vão se abraçar com várias tecnologias que talvez daqui a 10 anos tenham desaparecido ou não tenham tido sucesso. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio do ponto de vista para uma empresa, né? Pensando assim nesse momento que a gente está vivendo. E outras situações são o que a gente enxerga. Deixa eu falar um pouquinho. Eu vou falando, vocês vão por favor, é uma conversa, vocês vão me perguntando e a gente vai falando, tá? Outra coisa importante que a gente vê é o seguinte: dentro dos relatórios, né? Eu tenho... Fala um pouquinho da estrutura do relatório e depois a gente segue, né? Os relatórios de sustentabilidade, eles são esses padrões internacionais. E o objetivo dos relatórios, que eles estão agora ficando cada vez mais... Índia já anunciou, Europa já anunciou, que não é um relatório de sustentabilidade, mas divulgação de emissões climáticas, né? Sobre mudanças climáticas, as empresas já com porte, determinado porte, já são obrigadas a reportar. Isso está ficando uma coisa cada vez mais, a regulação está chegando cada vez mais perto. E isso era uma coisa que tinha muito claro já em 2013, tá? Nos eventos que a gente ia, enfim, pré-conferência da GRI 2016 e antes disso, 2013, a KPMG lançava um relatório que chamava Current Stick. E aí ela fazia um estudo do mundo inteiro avaliando a evolução da regulação sobre os dados de sustentabilidade, né? Os dados que naquela época a gente não chamava, a gente chamava de indicadores socioambientais ou de sustentabilidade. E vinha uma evolução muito clara do que se tornaria de um aumento da regulação, né? E eu acho que o que a gente está enxergando agora, o que a gente viu no último ano, é o exemplo mais claro disso, porque a gente nunca viu nada igual, por exemplo, só a CVM,
só a CVM lançou a 14020, né, 1420 no final do ano, em dezembro, e já lançou a 569, 59, desculpe, meus números podem estar, mas é 569, né? Então, assim, só a CVM, né? A SEC, semana passada, também já publicou que vai exigir relatórios. Então, assim, o cerco pode até não ser a regulação a lei, né? Mas são os mecanismos os órgãos reguladores começam a pressionar as empresas. E aí, o que acontece? As empresas, isso fica caro. Quero até dizer uma coisa, vale lembrar que assim, tudo isso, quando começa a ter regulação, automaticamente o custo para a divulgação aumenta, porque tudo isso tem que ser auditado. Né? Essa regulação, ela traz junto o custo de auditoria. Isso, para quem está aqui, área de compliance, auditoria, já vou falar algumas coisas bem interessantes, acho que de compliance e auditoria para vocês. Então, são áreas que tendem a crescer nas empresas, o custo com isso e a tendência, eu acho que é muita internalização. Não digo agora, não estou falando aqui, né, nos próximos, mas daqui a 10 anos, porque o que a gente percebe, que eu acho que está acontecendo. Então, assim, a produção do relatório hoje, ela tem empresas que nem sabem o que é, tem empresas que já vinham fazendo assim, há mais de 10 anos ou há mais de 20 anos. Essas empresas, obviamente, que já têm a asseguração, já têm a auditoria, já tem uma série de coisas, mas ainda todo mundo bate numa coisa que é do mercado, que é o que tu colocasse ali no início da conversa, que é a dificuldade de comparar os indicadores. Né? A gente, quando tem a régua do financeiro, e claro que também não foi fácil, né? Mais de 100 anos conseguindo chegar ali nos indicadores financeiros para poder ter comparabilidade, um padrão global com o IRC e FRS, desculpe, isso agora é o que a gente está vendo, só que eu acho que a dificuldade é muito maior. Eu não sei o que vocês pensam, eu não sei qual que o grupo de estudo tem visto, porque assim, quando eu tenho, é claro que a gente vai aprender a fazer isso, a gente vai aprender a monetizar do ponto de o ambiental, a TCFD está aí para isso, né? A gente vai, e o SSB também, né? Vai chegar num ponto que vai conseguir monetizar tudo isso. Mas é como se eu pudesse tirar algumas abstrações, subjetivações de coisas que são eminentemente intangíveis, valor. Então, veja só, a gente, por um lado, tem um relato integrado falando muito da geração de valor, né, para as organizações. Por outro, a gente tem aí um esforço enorme para monetizar o custo, né, efetivo do capital que é o capital que vai ser investido em emissões. E aí a gente tem fundos, essa profusão de green bonds, de fundos, de as empresas. Eu conheço várias empresas conhecidas, consultorias parceiras, que hoje se dedicam só a fazer análise de investimentos e second opinion, né? Assim, existe muito mercado para isso. Eu acho que esse é o lado bom. Então, a gente começa a se olhar o negócio, o ESG, começa a se olhar o ESG, não mais como aquela ideia que a gente já passou, que era responsabilidade social. Eu faço porque eu sou bonzinho. Não. Acho que é isso, assim, acho que o primeiro passo que a gente já deu ninguém mais concebe esse tipo de posicionamento. Né? Agora, entre as empresas conseguirem mostrar nos seus relatórios o que de fato acontece, aí a gente entra numa seara que que nós vivemos diariamente, tá? E aí é uma sinuca muito de bico, né? A Sônia Favaretto fala muito isso, né? A Sônia passou muito tempo dentro da B3, hoje, né, uma pessoa que está no conselho do BNDES, foi do conselho da GRI, do presidente do conselho da GRI no Brasil. O que acontece? A gente tem que estimular que as empresas façam seus relatórios e façam as divulgações. A gente tem que fazer. Se elas fazem não tão bem ou tão mal, é um caminho, elas estão indo. As empresas que conhecem, que fazem, chegam na metade da jornada, ou pelo menos, né, quando eu digo metade da jornada, porque é uma jornada, tem que começar, muitas vezes a empresa começa, ela não tem indicador. Não adianta eu chegar lá com 10,
20, 30 indicadores, 40 e 50 indicadores de GRI, que elas não medem aquilo. Né? Então, a gente tem que ir aos poucos. Ao mesmo tempo, então, para estimular as empresas. Por outro lado, como é que a gente cobra transparência das empresas se chega o que é o teu cliente, né, num dado momento, o número é ruim e ele não quer reportar aquele número. Como hoje não é mandatório, ele pode dizer, não, eu não vou reportar. Né? E é uma situação que a gente não tem também como dizer assim, então tá, às vezes o que a gente pode fazer é dizer, bom, tudo bem, eu não vou assinar esse relatório, né, porque eu não concordo com isso, eu não vou assinar esse relatório. Mas são coisas que é um dilema muito difícil. Né? E temos, obviamente, empresas que, mas assim, graças a Deus, graças a Deus não, graças acho que ao trabalho que a gente faz e a própria seleção, já aconteceu na minha história de chegar à empresa assim, eu preciso de um relatório aqui em 2 meses, porque eu vou participar de um edital, porque eu tenho não sei o que, uma licitação, e estão me pedindo um relatório. Mas isso, graças a Deus, já não tem mais visto, né? E eu acho que o papel dos... E aí, voltando só à questão de indicadores, por que eles são tão importantes? Porque eles vão criar essa parametrização do mercado, né? Essa parametrização que vai permitir, naquela época, o Carrot Stick já sempre dizia assim, qual é a importância do relatório? Qual a importância do report? E a gente conseguir enxergar, a sociedade conseguir enxergar quão perto ou longe nós estamos dos nossos desafios, dos nossos objetivos. Né? Esse é o papel. É a gente levantar a régua para todo mundo. Né? A sociedade dá um passo à frente quando ela levanta essa régua. E nesse momento, a gente está vamos dizer, acho que a gente está todo mundo correndo, uns para tentar entender o que é essa régua, uns para tentar reportar. E outra coisa que eu acho que é, e aí é uma dificuldade, olhando os indicadores, olhando o GRI, olhando o SASB, tu falasse no ISSB, né? Eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Eu estou muito curiosa para saber, porque, assim, por um lado, eu vejo essa movimentação, como eu disse, olha, eu nunca tinha visto tanta convergência em torno disso, e depois uma disputa interna que a gente vê muito grande, né? Uns querendo levar para cá, outros querendo levar, todo mundo querendo ser o pai da criança. Bom, o que eu acho aí? Que a gente corre um risco e que isso, eu sendo bem pragmática, eu acho que pode acontecer, o que a gente está falando bastante da materialidade, da dupla materialidade, que isso não é a principal questão, mas é uma questão de fundo. Assim, no momento que eu tenho o ISSB, no momento que o ISSB assumiu para si, quer dizer, o IFRS assumiu para si a missão, que eles dizem que assim, foi uma coisa quase altruísta, né? Que eles fizeram, né? Eles entendem que é uma coisa altruísta. Criar esses indicadores, eu acho que assim, e eu gosto muito todo mundo do pessoal da contabilidade, né? Ao longo de toda essa minha jornada ESG, sempre a gente tinha gente muito competente, muito cabeção nesses eventos todos, ouvindo eu gostava muito sempre de ouvir o pessoal da contabilidade. Mas eu acho que talvez o risco é que a gente fique muito, de novo, muito um olhar muito único, muito direcionado. E aí a gente vai perder aquilo que é a essência do ESG, que é eu ver a coisa toda integrada, né? É só um ponto de vista, um receio que eu tenho, né? Porque eu acho que o maior exercício que a gente tem ao longo da nossa trajetória, quem faz relatório, quem trabalha com ESG, é a gente conseguir olhar longe bastante para perceber essas conexões do que está integrado com aquilo. Qual é o problema que aquilo vai gerar? Né? Se hoje eu compro um produto aqui, qual é a cadeia de fornecedores que ele está, em qual cadeia ele está inserido, e qual é o problema daquela cadeia, e a gente fala muito do escopo, né, o limite do escopo, né? Qual é o limite do escopo? E eu acho que, então, isso é um exercício muito difícil de fazer, que demora muito tempo para a gente conseguir fazer essas análises e fechar isso tudo, né? E todo dia, claro, surgem coisas novas. Por exemplo, guerra da Ucrânia,
né? A guerra da Ucrânia já faz parte de problema da cadeia do aço, já faz parte do problema da cadeia do petróleo, já faz parte do commodities. Então, no mundo complexo, isso fica cada vez mais forte. E por isso que eu voltei a dizer assim, ó, então agora a gente tem a proposta do ISSB de criar esses indicadores, né? A ideia deles é que em junho já tem um primeiro formato, se juntaram eu gosto muito do framework do relato integrado, acho que de fato ele é muito bom, mas vamos ver como é que isso vai ficar, considerando que a gente tem que SASB olha muito a materialidade financeira, né? Ou a materialidade financeira que a gente fala, assim, muito o aspecto financeiro da questão material. Por isso que até eles querem uma dupla materialidade. Mas se vai ter dupla materialidade, não vai mudar muito. Eu vou continuar tendo um negócio, uma empresa, uma sociedade que, olha, aqui está onde eu ganho dinheiro e faço o meu impacto, né? Faço onde eu ganho dinheiro e aqui está onde eu faço o meu impacto. Então não dá. Ou eu entendo que onde eu faço, como eu faço, vai provocar impacto, positivo e negativo, e que o impacto sempre vai ser positivo e negativo, ou senão para mim isso é um pouco, sabe, tomar um caminho de lado. Bom, mas eu acho que eu falei, queria ouvir vocês também, vamos tornar isso uma conversa, porque é um grupo, né? Exato, acho muito bom, Estela, acho que deu um panorama bem completo acho que dessa jornada que é bem complexa, assim, né? Parece um tema bem simples, mas a gente vê que não é, né? Só por essa diversidade que a gente tem de frameworks, né? É uma questão bem, vamos dizer assim, bem, que rende uma conversa bem... Letícia, deixa eu te perguntar, eu nem te perguntei se vocês já estudaram todos os frameworks, se quiser que eu fale ali os frameworks com um pouco mais de detalhe, eu posso trazer para vocês. Até eu acho o seguinte, que a gente pode marcar uma outra live, de repente, para a gente analisar especificamente detalhes de cada um. Uhum. O que tu acha, assim? Eu acho ótimo, ótimo. Até porque a GRI agora mudou, né? Tá com o Universal, quer dizer, não é que mudou, tá? O projeto dela é essa atualização. Eu acho que sim, podemos conversar. Sabe o que eu acho que eu já estou começando a olhar e dizer assim, já não quero mais nenhum deles. Eu estou num momento que eu disse, eu já não quero mais isso. Porque a gente encontra muitas limitações em todos eles, né? Em todos eles, quer nenhum dizer, é perfeito. Sabe, tipo assim, nenhum é perfeito. Então, assim, eles não dão conta, a GRI é ótima por um aspecto, não é por outro, ela é muito inclusiva, né, muito voltada para a responsabilidade, mas, poxa, eu não posso esquecer que eu tenho um negócio aqui para tocar, a vida é o business também, assim, com toda, e eu acho que a visão de negócio, só para não parecer que eu estou sendo contraditória, mas, assim, uma empresa que tem essa visão completa, de visão integral, ela consegue fazer negócio e tirar resultado dessas inovações e dessa questão de energia limpa e pensar de uma forma diferente. Isso gera muito resultado e lucro, tá? Mas a virada da chave não é fácil. Eu acho que até isso que tu falou agora, acho que era uma das questões que eu queria te perguntar mesmo, porque acho que a linha é bem essa, assim, da minha dúvida. Porque o que acontece, né? A gente vê um crescimento maior do ESG, até por conta da pressão do mercado, né? Dos fundos e das exigências, e a gente sabe que é o que pressiona as empresas, né? De onde vem o capital, e então eu preciso me adaptar e vamos embora. E automaticamente, por essa pressão de mercado, vem também uma pressão de quantificação das coisas, né? E essa diferença de frameworks e, vamos dizer assim, a própria dificuldade de relato, de como divulgar as coisas, né? Até como tu comentou, né? O SASB ele é mais financeiro, mas a gente sabe que a essência
do ESG, ela não é só financeira, tem coisas que não são necessariamente quantificáveis, né? Como é que eu vou quantificar necessariamente questões ambientais? Talvez as questões ambientais sejam mais fáceis, mas as questões sociais às vezes não são, né? Ou quantificar isso por um curto prazo. Então, eu te pergunto isso, né? Como é que tu enxerga isso, assim, que talvez benefícios de médio e longo prazo tenham que ser trazidos para um relatório num momento X, de certa forma, que sejam forçados talvez forçados seja uma palavra muito forte, mas forçados compelidos a fazer a quantificar e a colocar em indicadores. O que vai acontecer bom, primeiro, o que eu acho que vai acontecer é essa régua. Deixa eu falar uma coisa antes, assim, responder uma parte da primeira parte da tua pergunta. Eu acho que o que faz a diferença para qualquer organização não é o framework que ela está usando, não é o indicador, o padrão que ela está usando, ou o framework que ela está usando. É o quanto ela quer ser transparente, o quanto ela quer informar, levar segurança ao investidor, ao provedor de capital, e o quanto ela tem em casa, internamente, o mapeamento, o monitoramento e todos os processos de controle. Porque, assim, empresas podem ser muito eficientes em compliance, empresas podem ser muito eficientes, conforme o setor, mais ou menos em auditorias e controles internos, né? Então, as empresas, elas podem internamente produzir muito dado e fazer muita gestão, certo? E, claro, o que motiva, o que estimula elas é exatamente assim, para quem eu estou fazendo, para quem é o meu público nisso tudo. E eu vou dar um exemplo claro, né? Eu tenho que voltar a falar da transparência e outra coisa que eu já esqueci que eu ia falar, que era a segunda parte da fala, mas eu já vou engatar em outra. Mas tem uma coisa que eu tenho um dos meus clientes, ele é um fundo de investimento, tá? E eles têm assim, ó, incrível, eles têm uma. É engraçado dizer isso, mas eles têm um compliance muito eficiente, porque eles têm investimentos em infraestrutura e têm investimentos em private equity, tá? Então, eles pegam uma empresa, eles preparam a empresa toda do compliance, preparar no compliance, né? Mas é isso, o termo, né? Mas eles preparam a empresa com compliance, deixam a empresa muito redonda, muito competente, transparente, para que eles possam embalar, como eles mesmos dizem, botar o lacinho e passar, né? Então, quando eles chegam nesse nível, eu que não sou da área de administração nem de ciências econômicas ou de contabilidade, acho isso incrível. Como é que consegue tudo isso, ter tanto controle? Mas eles são. E o que move eles a isso, exatamente é o negócio que está por trás, porque essa empresa tem mais valor. Essa empresa vai ser mais facilmente comercializada e ter retorno do capital deles e investido deles. Então, eles são muito eficientes nisso, nessa estrutura de cobrança das investidas, tá? Claro que não é um mundo não é um mundo de cor-de-rosa, tem muita falha nisso, mas eles são eficientes. Eles fazem um trabalho de incorporação de ESG na avaliação do negócio, do capital. Então, quando eles vão para um negócio, eles já têm um pré-deal, pós-deal, uma série de coisas que eles aplicam. Agora, tu vai conversar com o CEO dessa empresa, ele não fala contigo nada que não seja business. Ele não sabe, olha, tem uns paradoxos aqui. Para ele, a gente não sabe bem se isso para ele, isso não é. Se tu falar ESG, ele se arrepia. Mas, no entanto, quando tu conversa com ele, eles têm resultados, por exemplo, de desenvolvimento econômico, geram muito emprego, uma série de coisas, que ele fala disso como negócio, como resultado de negócio. Entende? Mas ele não consegue colocar isso numa esteira, olhando perspectiva ESG e os links que precisam ser feitos, né? Então, isso que eu acho que por isso que, assim, é uma mudança de mindset muito complicada.
Entende? Porque assim, então, lá tu colocasse, Letícia, que as empresas estão fazendo muito por obrigação, porque tem esse drive hoje do negócio, de investidor atrás, do custo do capital, que isso é uma coisa que a gente já falava muito, hoje está muito claro, de atração de capital, que é muito claro também. Mas assim, e algumas empresas estão fazendo muito e de uma forma muito bem isso, assim, tem vários exemplos de que as empresas estão emitindo, né, títulos, captando trabalho para capital para projetos, e isso está sendo muito bem avaliado e tem empresas fazendo isso muito bem, né? Resultante é uma das empresas que eu acho que é um modelo nessa área que cresceu muito nos últimos anos exatamente por isso. Né? Aplicando os conceitos que são os bons conceitos. Não que seja errado, que bom que pelo menos assim tá funcionando, né? Uma Sim, mas outra tem questão, tem o outro lado, né? Uma outra Sim. questão, assim, eu acho que uma dúvida talvez mais prática mesmo, assim, é uma curiosidade, uma empresa chega assim, Estela, eu preciso de um relatório de ESG, seja lá qual o formato for. E ela chega para ti e diz assim, olha, eu não tenho informação, eu não tenho nada. Nunca fiz mapeamento nenhum das minhas informações. E aí, tu diz para ela assim, tu tem que pelo menos ter esses indicadores aqui. Sim. Aí como é que funciona o processo? Aí deixa eu explicar como é que funciona o processo. Quando a GRI exige que para se fazer um relatório GRI, eu tenho que começar da materialidade. Então, o que é a materialidade, né? Materialidade é um processo que a gente faz, tem vários formatos, enfim, metodologias diferentes, mas é um processo pelo qual a gente vai identificar quais são os tópicos, os temas materiais para aquela empresa. Né? Então, isso passa por uma análise do setor, onde ela está, qual é o setor de atuação dela, qual é a região, a localização de atuação, quais são os seus produtos, seus públicos, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa do setor financeiro, normalmente ela não está, o impacto dela não vai estar, por exemplo, pode estar na atratividade de público, porque se ela não tiver, desculpe, de colaboradores, se ela não tiver pessoas bem treinadas e qualificadas, isso pode botar em risco a operação dela. Mas, por exemplo, não vai ser a questão de energia, o consumo de energia, ela pode estar num prédio lá na Faria Lima, né, um prédio inteiro na Faria Lima, mas não vai ser energia. O impacto de uma empresa do setor financeiro vai ser exatamente para onde ela aloca o capital. Por isso que as empresas do setor financeiro passaram a ser as primeiras visadas, porque assim, para onde o setor financeiro direciona e aloca esse fluxo de capital, é que a gente vai ter um impacto rápido, menor, ou impacto negativo menor, ou impacto positivo menor e uma aceleração. Então, a gente tem que, esses impactos, e o impacto a gente diz que é o seguinte, né? O impacto é o tema material, ele tem magnitude para ele botar em risco a operação de uma empresa. Então, mudanças climáticas hoje têm a magnitude de botar em risco um monte de empresas e um monte de setores. Né? Porque se faltar água, energia elétrica, as empresas do setor de energia elétrica vão ter problemas, né? Já tiveram, estão tendo e vão ter cada vez mais. O setor a imprevisibilidade é uma coisa que está pegando muito forte para o setor, estou citando só alguns exemplos, né? O setor do agronegócio, porque a imprevisibilidade das chuvas é um problema muito complicado, né? Porque agora eu tenho seca aqui, com chuva lá. Antes todo mundo ia lá para o centro-oeste, porque lá é seco, norte não chove. Então, a Bahia, que tem algumas áreas irrigadas, mas eu tenho uma série de lugares que eu posso plantar soja com um sequeiro, que eles chamam. E agora eu começo a ter riscos maiores. Então, são esses impactos, então, tudo começa no impacto. A empresa precisa conhecer os seus impactos materiais e também os impactos que ela causa
não só aquilo que pode causar ela, mas os impactos que ela causa para a comunidade, os impactos que ela causa para as pessoas, para os colaboradores. Ano passado, com pandemia, 2 temas que vieram muito fortes, tá? Que a partir da pandemia começaram a entrar nas questões de materialidade e diversidade. Então, o mundo muda, por isso que a gente diz que a materialidade também é dinâmica. O mundo muda e isso começa a impactar os temas materiais para a empresa. A empresa tem que começar a se posicionar sobre isso, porque ela começa a ser cobrada pelos colaboradores, pelos parceiros, pelos clientes, e o mundo vai indo. Então a gente, bom, né? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu conhecer sistemas materiais. E a partir desses sistemas materiais, isso se faz por processo de engajamento, de consulta, de stakeholders, né? Se faz lá o mapeamento dos stakeholders. Ok, tem lá meus 10 temas, 15 temas, 50 temas. Aí a gente leva para a empresa prioriza quais os temas que ela vai quais os temas ela vai priorizar, porque a partir desses temas ela vai colocar ali orçamento, planejamento, objetivo, meta, né? E ela tem que começar a trabalhar esses temas. Se ela for bem esperta, ela faz isso. Mas às vezes, eu quero dizer para vocês que a empresa, num primeiro momento, quando está fazendo a materialidade, ela não entendeu ainda. E às vezes, se tu está falando, já aconteceu comigo, está falando, explicando o que é materialidade, e uma pessoa, um CEO, diz assim, não quero saber disso, não quero, vamos passar essa parte. Assim, tem isso, tá? Mas vamos voltando, né? Mas então as empresas, no momento que elas entendem isso, então elas começam a agir e começam a ter muito resultado. E aí, por isso que eu digo, assim, é uma jornada, porque quando a empresa passou esse primeiro ciclo, vem o segundo, ela entende que tem resultado, empresa de capital aberto é uma maravilha, porque os investidores começam a cobrar dela, a CVM cobra dela, então, para nós é muito bom. Bom, aí, então, tem a materialidade, a gente vai começar a olhar quais são os indicadores, seja GRI, seja SASB, que vão dar conta daquela materialidade. Quais os indicadores que estão relacionados, por exemplo, à diversidade? Ou quais os indicadores que estão relacionados a emissões são muito fáceis, energia são muito fáceis de quantificar, emissões de energia, água, captação de água, consumo, descarte de efluentes, resíduos, economia circular. Aí a gente tem a questão de social, a gente tem saúde e segurança, atração, desenvolvimento, emprego, tem uma turnover, são vários indicadores que aí a gente contempla. E aí a gente começa a mapear, por isso que a gente vai para a empresa e vê quais, e aí chega a fase difícil, que eu sempre digo para as empresas, para os clientes assim, ó, a GRI, ou seja, o padrão que for, faz provocações. E nisso ajuda muito, porque o processo de relato, ele também o relato é também o que a gente chama um processo, um ciclo, porque ele é um processo de gestão, tá? Ele não é, ele, embora seja a última parte que vai para a rua, vai para a comunicação, mas ele só consegue sair um relatório se eu tiver ali um mínimo mapeado e gerido para levantar esses dados. E quando chega numa empresa, normalmente está todo mundo perguntar como é que está aqui. Ah, não, está muito bem, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Não, a gente é ótimo. Aí tu começa lá a abrir os indicadores, tá? Vocês têm hidrômetros aqui, não sei o que, para captação da água, né? E nos setores, lá, em regiões de estresse hídrico. Aquele silêncio na sala. Ah, vocês têm, então, dos efluentes, tem hidrômetros nos efluentes, não sei o que, vocês conseguem captar medir os efluentes? Naquele silêncio na sala. E aí começa o silêncio na sala, vai até que incomoda ao ponto de que a empresa começa a mudar, porque ela começa assim, olha, né, ela não aguenta mais o silêncio na sala. Então é um pouco isso, sabe? E aí começa o processo. E é muito bom quando é top-down, sabe? Porque a gente também a gente vê muito isso. As empresas têm muito, como eu vou te dizer, tem muita gente engajada, né, muita gente, né, mas está no nível gerencial, e aí não consegue mudar, sabe, não consegue, às vezes, fazer aquela mudança. Mas, enfim, eu acho que eu queria dizer para vocês que se a gente puder, eu fico à disposição de vocês para voltar a falar, e vocês podem até me passar uma pauta mais detalhadinha para eu me preparar mais e me ater mais, e não voar tanto, enfim.
tá? Muito bem. Eu acho que a grande questão esse processo todo, ele leva as empresas a entenderem que não é só uma questão de obrigação, não é só uma questão de, talvez, a demanda do fundo X, do fundo Y, é uma questão de benefício e de redução de risco, né, de continuidade, de sustentabilidade do negócio e de perceber realmente o benefício que isso vai trazer, né? Então, Ele traz, né? exatamente, é um caminho sem volta, né? Então, que as empresas possam entender mais o processo e nós, como academia, possamos contribuir mais e pesquisar mais sobre isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta para que a gente possa liberar a Estela aí. Vocês me desculpem, eu Não, peço desculpa. Hoje foi um dia muito atípico aqui, mas eu fico à disposição. E, enfim, a gente pode até, de repente, eu posso mostrar para vocês num próximo encontro algumas. Como é que a gente navega por dentro dessas plataformas, onde é que a gente busca o quê, como é que a gente analisa o relatório, porque acho que talvez. Isso aí seria uma aula muito boa, Letícia. Isso é interessante. E pode ter certeza que nós vamos querer sim. Eu iria agradecer se fizesse, até porque a minha área é jurídica e eu trabalho muito as práticas de ESG como fenômenos multifacetados. Então, seria bem interessante fazer essa análise de como é que a gente lê. Eu acho que é bom, até porque, enfim, dá um caminho, a gente normalmente começa a ler uns relatórios de trás para frente, né? A gente vai buscando. A gente sempre diz assim, a gente não lê, a gente brinca que a única pessoa que lê o relatório do começo ao fim é a revisora. Isso é um pouco de exagero, mas é porque o relatório, ele é uma peça para ser consultada, não é uma peça de leitura. Então, a gente vai buscar informação nele, né? Mas e aí eu acho que, enfim, a gente pode combinar assim, eu fico à disposição de vocês. Certo. Tá? Muito obrigada, Estela, pela tua participação, pela tua exposição claríssima, e vamos marcar uma próxima oportunidade, sim. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Até a próxima reunião, então. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Espero ter contribuído. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.